Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o vosso irmão em Cristo, evangelista Michael Reis, e eu estou passando aqui para mais um devocional sobre a importância do perdão. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre uma das principais características do perdão. Quero falar um pouco com vocês sobre perdoando para ser livre. Em Lucas capítulo 6, versículo 37 está escrito assim: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Já na NVI ou na Nova Versão Internacional, nós encontramos esse mesmo versículo escrito da seguinte forma: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Ambas as versões estão corretas, porque a palavra perdão no original do grego quer dizer exatamente isso: soltar, liberar, abrir a porta e deixar ir. Talvez essa seja uma das principais características do perdão. O perdão liberta. Liberta tanto a pessoa que foi ofendida quanto aquela que a ofendeu. E na maioria das vezes perdoar se torna uma tarefa difícil para nós, porque sempre associamos a palavra perdão à aceitação de uma injustiça que o outro cometeu ou fez a gente. E isso nos faz pensar e até mesmo acreditar que aquela pessoa que cometeu aquele ato deve ser constantemente penalizada e responsabilizada pelo que ela nos fez. Mas só que perdão, segundo Deus ou segundo a Bíblia, vai muito mais além de uma simples aceitação. É uma libertação. É libertar-se de sentimentos, é libertar-se da mágoa, é acima de tudo libertar-se do passado. E provavelmente existem pessoas que estão me ouvindo agora que estão com as suas vidas travadas, não conseguem viver o presente e estão abortando o próprio futuro porque estão presas e acorrentadas ao passado, correntadas pelas correntes da mágoa, do ódio e da vingança. Pessoas que continuam presas ao que fizeram com elas ou ao que deixaram de fazer por elas. E que por causa dessa dificuldade que elas têm em liberar o perdão, elas continuam presas e amarradas às pessoas que as feriram e continuam revivendo a todo instante aquele ato, aquele evento que lhes trouxe tanta dor e que lhes causa tanto sofrimento. E mais, quando não liberamos o perdão, Satanás passa a sobrepujar as nossas vidas. Por isso Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, nos diz: E a quem eu tive que perdoar, e perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Essa expressão sobrepujado, adotada por Paulo aqui, aparece em grego no auristo subjuntivo passado, que quer dizer obter vantagem, ter vantagem. Então, na ausência do perdão ou na falta do perdão, Satanás passa a ter uma leve ou uma grande vantagem sobre as nossas vidas. Por isso Paulo disse que perdoou para que Satanás não tivesse nenhum tipo de vantagem nessa batalha espiritual que nós enfrentamos dia após dia. Então aí está a grande importância do perdão. Nós precisamos perdoar porque o perdão não só arranca das garras de Satanás ou das mãos de Satanás toda a vantagem que ele tem e exerce sobre as nossas vidas, como o perdão também quebra todas as correntes de amargura que nos mantém presos ao passado e que nos impede de viver o presente e desfrutar o futuro. E todas as vezes que nós vamos falar sobre perdão, nós precisamos considerar no mínimo 3 coisas. Primeiro, que perdão não significa voltar a conviver. A maioria das pessoas encontra uma dificuldade muito grande em perdoar justamente por acharem que perdoar significa voltar a conviver com a pessoa que lhe feriu. E não é isso que o perdão significa. Até porque muitas vezes a convivência chega a ser inconcebível. Por exemplo, não tem como uma mulher que já viveu um relacionamento abusivo com seu companheiro voltar a conviver com ele debaixo do mesmo teto. Também não tem como uma criança ou uma jovem que foi abusada sexualmente voltar a conviver debaixo do mesmo teto com quem a estuprou. Então nós não podemos confundir perdão com omissão, nem tampouco com o tentar a Deus. Então perdoar não significa voltar a conviver. Perdoar é não atribuir ao outro culpa, é abrir a porta e deixar a pessoa ir livremente, é fazer com o outro aquilo que Deus faz conosco todos os dias. A segunda coisa que nós precisamos considerar em relação ao perdão é que o perdão não é sinônimo de esquecimento. Muitos de nós confundem perdão com amnésia. Nós achamos que vamos perdoar e automaticamente se esquecer de tudo o que fizeram conosco. Quando isso não acontece,
nós nos frustramos e até mesmo começamos a duvidar do perdão que nós liberamos sobre a vida da pessoa que nos ofendeu. Então deixa-me te contar um segredo. Mesmo depois de perdoar, provavelmente você vai continuar a se lembrar e com detalhes de tudo que a pessoa fez contra você. Mas, porém, ao liberar o perdão, essa ferida aberta e exposta que existe em sua alma e em seu coração cicatrizará. Você vai olhar para essa cicatriz, vai se lembrar de quem a causou e do que a causou, mas ela não terá mais o poder de te afetar, de travar a sua vida, nem tampouco de te machucar. A terceira e última coisa que nós precisamos considerar em relação ao perdão é que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você não pode esperar sentir vontade de perdoar o seu irmão, mas você precisa decidir perdoá-lo. Então o conselho que o Espírito Santo traz ao nosso coração é esse. Não espere você sentir vontade de perdoar o seu irmão, nem tampouco espere ele te pedir perdão, mas decida perdoá-lo em nome de Jesus para que ambos sejam livres, como nos diz a palavra do Senhor. Olha o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 18. Amados, quando estiverem em vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Percebam que Paulo está nos ensinando que a nossa função não é se vingar, mas é buscar ter paz com todos os homens. Embora o grego não seja muito claro nessa expressão usada por Paulo, dar lugar à ira, nós devemos entender essa expressão da seguinte forma, que nós não devemos nos vingar, mas devemos dar lugar à ira de Deus, deixar isso por conta de Deus, porque a vingança pertence a Ele. E somente Ele é verdadeiramente justo e reto para retribuir aos homens conforme aquilo que o próprio homem recebeu. Então a minha e a sua função não é apontar, não é condenar, também não é nos vingarmos, mas simplesmente perdoar. Tertuliano, que foi um grande teólogo africano nascido em 160 a.C. em Cartago, na Tunísia, uma província romana da África, disse uma das frases mais célebres a respeito do perdão. Tertuliano disse que se você quiser ser feliz por um instante, vingue-se, mas se você quiser ser feliz para sempre, perdoe. Então não seja feliz apenas por um instante, nem por um momento, mas seja feliz para sempre. Perdoe em nome de Jesus e seja livre para a glória de Deus. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.